Oficial de natural de 20 anos, Dudu Fit, um dos maiores e melhores atletas do Brasil, mostrou num vídeo recente a sua dieta para ganho de massa muscular. E eu, como nutricionista que também trabalha com performance e com esporte, fiquei curioso, vou analisar e vou calcular junto com vocês essa dieta do Dudu Fit, calorias, carboidratos, proteínas, gorduras. Vamos analisar como é que está esse parâmetro geral do Dudu e observar, claro, com alguns pitacos aqui, olhando da visão esportiva também da situação, o que o Dudu poderia talvez estar fazendo diferente no planejamento dele. Claro, sempre respeitosamente, o Dudu tem um coach de excelência e aqui são meros pitacos de alguém que também vive o esporte e vive trabalhando com o mesmo, tá bom? Antes da gente dar play no vídeo, não esquece, like no vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Bora, Dudu, conta essa dieta aí pra gente. E bem base, como que eu sempre falo, que é um mingau de aveia com mamão. Só isso. Então, mingau de aveia com mamão. Vamos preparar. Eu tomo água da torneira mesmo. Aqui a água da torneira é boa, tá? Normalmente a água de São Paulo vem de Santa Catarina. Vamos ver. Potezinho. Aqui vai ser servido o meu mingau. Então vamos lá, água quente. Primeiro ingrediente para o mingau sagrado aqui é a aveia. Eu usei o pote da Max para colocar aveia. Tem que ser esperto, né? Então, família, eu uso farelo, porque eu acho que fica melhor o farelo. Mas se você quiser fazer com grão de aveia e tal, você pode fazer, vai ficar bom igual. Mas como eu tenho essa preferência, aí eu prefiro fazer assim. Então, e deu sorte, nutricionalmente, o farelo de aveia é a melhor aveia que você pode ter no seu planejamento, pensando em proteína e fibras, tá? O farelo de aveia tem mais proteína do que as outras aveias, o farelo de aveia tem mais fibras do que as outras aveias também. Não que as outras aveias sejam ruins, muito pelo contrário, mas talvez a melhor opção pensando em matriz alimentar, densidade nutricional, seja de fato farelo. Foram 60 gramas de aveia aqui, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos compartilhar um pouquinho essa tela. Vem aqui pro lado e vamos começar a calcular essa dieta do Dudu então. A gente vai colocar 60 gramas de farelo de aveia, vou colocar dessa marca aqui, mas evidentemente todas elas vão ser muito parecidas, se não mais. 60 de aveia. Aveia é uma ótima fonte de fibra boa, então por isso que normalmente... Beta-glucana, se você querer saber o nome dessa fibra. A maioria dos atletas que vocês vão ver acompanham, eles comem aveia. Se não comem aveia, tem a opção também deles quererem usar farinha de arroz. Eu estou usando bastante aveia. Claro que muitos dos dias assim eu troco, como eu estou numa fase de booking agora, aí eu tenho essa liberdade de poder trocar os alimentos que eu não quiser. Então, me deu vontade de comer, sei lá, um pão na chapa com ovo. Eu vou lá e faço pão na chapa e o ovo. Tem uma diferença importante, tá, pessoal? Vamos passar a propaganda aqui enquanto isso. Mas tem uma diferença importante sobre o farelo de aveia e a farinha de arroz, tá? No caso, o mingau de farinha de arroz. O que acontece? Quando a gente pega a aveia e compara ela com o arroz, a farinha de arroz no caso, né? Vamos considerar a farinha aqui de arroz. A gente tem uma característica muito diferente que é a aveia é alta em fibras, e a farinha de arroz é muito baixa em fibras. Isso é ruim ou bom para alguma das duas? Não necessariamente, isso vai depender muito do contexto. Vou dar um exemplo para vocês. Ainda que fibras alimentares sejam, na regra, alimentos muito bons para que você utilize, ou um nutriente muito bom para que você utilize no seu dia, numa quantidade boa, de 25, 40 gramas de fibra por dia aproximadamente. Vamos imaginar que você está num bulking muito pesado, com uma quantidade calórica muito elevada, e com isso você precisa fazer, por exemplo, uma refeição muito pesada de volume, 6 horas da manhã, um mingau, por exemplo, e 9 horas da manhã tu vai precisar comer de novo. Nesse contexto, ter uma menor ingestão de fibras é melhor, porque essa digestão ela vai ficar mais rápida, e com uma digestão mais rápida você vai chegar no horário das 9 horas mais confortável para fazer essa próxima refeição. De uma refeição para outra, talvez isso não seja um fator tão significativo, mas quando tu já está em um tempo de bulking, quando tu já está saturado de tanta comida assim, isso pode ser sim um bom diferencial. Então, se você está com muita caloria na dieta, cuidado com fontes muito presentes de fibras alimentares e muito volumosas também. Evite grandes quantidades desse tipo de alimento, porque isso pode acabar atrapalhando você a depender do que é a sua demanda energética, tá bom? Lembrando, fibras são saudáveis, mas tudo tem um contexto aqui importante pra gente. Aguinha quente,
pra fazer no micro-ondas se tu quiser também, tá? Aí agora é só esperar. Ela vai meio que sugar toda a água. Vou pesar o whey. Família, eu uso whey isolado, tá? Porque eu tava com uns problemas de digestão. Aí a gente acabou trocando whey e algumas coisinhas da dieta. E melhorou bastante. O whey isolado. Provavelmente ele tava com algum probleminha de intolerância à lactose. Então, já que o whey isolado tem essa principal diferença para o concentrado. Sinceramente, o custo-benefício disso para, por exemplo, emagrecimento é baixíssimo, não vai fazer diferença nenhuma, 8 a 12 calorias de diferença entre os wheys, mas essa diferença de carboidratos vem justamente da lactose. Então, se você tem algum tipo de problema de digestão, pode sim ser uma alternativa. Eu, particularmente, nesses casos de problemas de lactose, prefiro outras proteínas, como, por exemplo, blends veganos. Existem blends que misturam proteína de arroz com proteína de ervilha, a absorção, captação, aproveitamento dessa proteína fica tão boa como uma proteína de whey concentrado, por exemplo, de soro do leite. É uma proteína mais pura, vamos dizer assim, é mais focada em proteína. E é isso que eu preciso e aí melhorou. Então, eu tô colocando whey aqui. Esse aqui é sabor chocolate, um ótimo whey, muito bom. Tem outros aqui, mas conforme vai acabando eu vou usando. Essa é a sua primeira refeição do dia? Essa é a primeira refeição do dia. Cadê o peso, Dudu? Que é a refeição que eu faço pós carne em jejum, né? Aí eu faço carne em jejum. E aí eu falei que ia dar certo? Top. Aí eu faço um mingau de aveia. Então, vocês vão comer agora. Cadê o peso do whey? Cadê o mamão, Dudu? Rapaz, como é que eu vou calcular essa dieta aqui? Vamos fazer o seguinte, me parece que ele colocou mais ou menos 2 scoops ali, então vamos pegar o whey isolado aqui da Max, que ele falou que usa. Whey isolado Max. Aqui tá falando que o dosador tem 15 gramas. Sinceramente, eu acho que ele usou um pouco mais do que isso. Vou deixar 45 gramas aqui. Não parece que ele tá comendo mamão aqui, né? Bom, se aparecer aqui, daqui a pouquinho a gente volta e coloca. Mas, a priori, é um café da manhã de 383 quilocalorias, 28 gramas de carboidrato e 50 gramas de proteína, 7,5 de gorduras. Aí, família, eu vou tomar uma creatina agora. Não comeu mamão mesmo, não. Normalmente eu sempre como, depois como e tal, fazendo meu café. E aí eu tomo creatina. Então eu vou tomar aqui creatina da Max Titânia aqui, ó, selezinho Creapure. É isso. Sabe, né? Contém esse selo porque é mais puro do mercado. Então o selo é pra isso. Não necessariamente, tá, pessoal? Selo Creapure é uma certificação de que a creatina tem matéria-prima alemã. Isso não necessariamente remete superioridade, tá? O que eu vou pedir para vocês, quando vocês forem escolher algum tipo de creatina é: escolham marcas que já estão no mercado há um certo tempo e que têm confiabilidade. Por quê? Se uma marca não tem selo Creapure na creatina, mas ela já está estabelecida no mercado há um certo tempo, ela pode não necessariamente ser uma matéria-prima alemã, mas é uma matéria-prima de boa qualidade. Agora, uma marca que surgiu ontem no mercado pode até ter o selo Creapure e pode ter uma creatina horrenda ali. Então, fiquem muito mais de olho nisso. Marcas como a própria Max Titanium, Growth Suplementos, Integral Médica, Wise Health Nutrition e etc., do que propriamente ficar se preocupando com o selo em si, tá? Bora lá. É diferente. E uma coisa que não pode faltar também é o café. Sem calorias. Sabe que eu tô aqui mais ou menos há 2 semanas e meia, por aí. E até que agora é bem de... Vamos para a próxima refeição aqui. Com Elias, assine o YouTube Premium? Não, cidadão, porque daí como que tu vai assistir a propaganda comigo? Vai ficar assistindo. Só arroz, eu vou fazer um arroz, vou fazer uma carne. A minha namorada vai comer frango, então eu vou fazer frango pra ela e carne pra mim. Pai é cozinheiro, né? Tipo, o cara tem que ser exemplo, né? Fazer carne, fazer comida, limpar. Molinho, cebolinha. Coisinha. Franguinho é aquele básico, né? Arroz e frango nunca Essa falha. faca tá muito cega, mano. Você costuma ter... Opa, Eu uso tempero Dedu e lemon pepper. massa. Ó, chimichurri, tempero baiano, tempero dedu, lemon pepper, páprica, são todos bons temperos para você usar. E pelo amor de papai do céu, coloque gosto nesse frango. Tem muita gente que falha com adesão no planejamento porque fica comendo um frango que parece um chinelo havaiano, que parece que tu tá mascando chicletes. E evidentemente, cidadão, tu não vai conseguir sustentar isso porque a tua dieta tá ruim, literalmente falando. Tua dieta tá com gosto, com paladar que não agrada você e você não vai conseguir sustentar isso. Então, não necessariamente fazer dieta é ruim, como muitas pessoas falam, mas você precisa deixar a tua dieta minimamente palatável, né? Bora! É o que eu uso. Às vezes eu uso chimichurri, eu uso páprica defumada, mas normalmente eu uso só tempero Dedu e lemon pepper. Sem esse aqui nada fica bom. Carne com... Salzinho, importante, não precisa tirar, ainda mais o Edu que tá aqui. Não, diferente. Edu é ótimo, né? Frango, coloco mais o sabor da carne. Agora vamos pesar. Essa aqui é a minha segunda refeição do dia.
é bem de boa, segunda refeiçãozinhas, que é basicamente 350 gramas de arroz e 150 gramas de carne. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui o que o Dudu tá comendo no almoço. De arroz branco cozido foram 350 gramas, então vamos colocar isso daqui em gramagem. E vamos colocar o patinho, carne moída, patinho. Será que tem moída aqui? Carne moída, patinho. São 150 gramas aqui, vou deixar em gramas também para padronizar. E nessa refeição nós temos 61 gramas de proteína, 11 gramas de gordura e 98 gramas de carboidratos. Passou 10 gramas, não tem problema. Estou em booking. Aí, família, refeiçãozinha aqui, essa é a minha refeição favorita do dia, minha refeição favorita. Eu gosto de comer carne, esse arroz aqui tá bem feito, então... Eu gosto muito também de arroz com carne. Bastante. Talvez eu colocaria um vegetalzinho aqui. Quantidade de caloria nessa refeição? Talvez não, eu colocaria alguma porção de vegetais aqui. Não necessariamente no prato, mas acompanhando a refeição. Não sei, mas deve ter quantos aqui, amor? Você que é nutri. Deve ter aqui umas 600? Por aí, né? Umas 600 calorias, 700 calorias essa refeição aqui. De proteína deve ter em média aí umas 120 gramas de proteína. Por aí também, né? 150, daí tem a perca de carne e proteína, né? Ele considerou a proteína sendo a carne. Pessoal, 150 gramas de carne não tem 150 gramas de proteína, tá? Como a gente viu aqui, se a gente pegar só o patinho, porque o arroz também tem um pouquinho de proteína, 8 gramas de proteína e 350 gramas de alimento, 150 gramas de carne são 52 gramas de proteína, tá? Então é essa conta, mas deu para entender que ele considerou a proteína sendo o alimento aqui, mas, novamente, fiquem atentos com isso, porque, por exemplo, o nutricionista... por algum motivo passou os macronutrientes da dieta para você, por exemplo, ter mais controle na sua casa. E quando ele fala para você que você precisa consumir 150 gramas de proteína, ele não está falando para você consumir 150 gramas de carne, tá? Está dizendo para você consumir 150 gramas de macronutriente de proteína. Então, bem de boa, uma refeição bem completa do que eu preciso. Teria legumes aqui para eu comer também, mas a questão de legumes e salada e tal, eu faço numa salada com alface, no caso eu coloco cenoura, pepino, enfim. À noite talvez eu vou fazer. E é isso, vamos comer aqui. E daqui a pouco... Daqui uma hora eu vou treinar, então essa é a refeição pré-treino que eu faço. Tá. Esse é um ponto importante, pessoal. Talvez eu não colocaria legumes aqui, porque uma hora não é o tempo mais longo de digestão entre uma refeição e o horário de treinamento físico. Já é um volume razoável, a gente está falando de meio quilo de comida aqui. E as fibras alimentares presentes nos legumes, por exemplo, tendem a atrasar essa digestão. Então o Dudu pode acabar chegando para o treino muito empapuçado, com não necessariamente desconforto, mas com dificuldade de, por exemplo, fazer contração abdominal, ter um bom controle do core durante o treinamento físico, que é justamente um dos aspectos básicos do treinamento de força. Então, com certeza eu não trabalharia aqui com uma porção, se sim, muito pequena, mas com certeza não colocaria uma pratada de vegetais aqui nessa refeição por conta desse intervalo que ele vai ter entre comer e o treinamento físico. Aqui é o treino. Acabei meu treino, hoje foi treino de quadríceps, bem pesado, inclusive deu até dor de cabeça. Peguei bastante peso, então... Por isso eu preciso de um pós-treino da hora, que é o Whey da Max. Aqui, ó, wheyzinho. Esse é o whey concentrado, né? Qualidade. Ele não me... Sei lá se é a casa dele essa, mas, cara, se for, tá muito top aqui, porque tem um monte de coisa da Max. Me parece alguma coisa da Max, o CT da Max, não sei. E 2 bananas, lá ele. Então, fazer aqui meu pós. Meu pós é bem básico, família. Bem, tipo, de boa. Minha comida toda, da rotina em si, é alimentos básicos. Tipo, não tem segredo, sabe? Todo mundo... Padrão de atleta, pessoal. Vocês ficam querendo inventar a roda e o segredo é isso aqui. Pode ter, todo mundo pode pegar de suave. É whey, banana, arroz, frango, carne. Eu não uso ovos, mas ovos podem estar de boa. Eu só tirei ovos por causa do problema de digestão que eu tinha, mas eu usava ovos pela manhã, aveia. Eu acho que é isso, minha dieta. E é só isso mesmo. Cara, é bem simples. E é o que eu uso no dia a dia. Minha dieta é totalmente igual todo dia. Às vezes eu troco. Enfim, wheyzinho. Aqui, ó. Coloquei 60 gramas aqui dentro. É um shake. 60 gramas de whey e 2 bananas. Vamos calcular isso daqui também, então. A gente vai fechar essa refeição aqui. Vamos abrir uma nova refeição. Vamos chamar ela de pós-treino. São 2 bananas. Opa, vou colocar a banana aqui. Depois eu coloco 2 unidades de banana, 150 gramas, mais 60 gramas de whey protein que ele comentou que está usando ali. 366 calorias, 50 gramas de proteína, 44 de carboidratos. Banana. Já dá 200 gramas de banana. Check this out. 200 gramas. Então, essa bananinha está um pouquinho maior, vamos vir ajeitar. Então, a gente vem no pós-treino e coloca 200 gramas de banana. Aumentou um pouquinho. 412 calorias. And just between you and me, I don't really know how.
Então, é bom. Mas as outras refeições, às vezes eu mudo, dependendo da minha vontade. Tipo, os carbos da dieta, às vezes eu mudo pelo que eu tenho vontade do dia. Novamente, é básico, Próxima. arroz e frango. Então, Arroz e frango de deixa novo. eu ver aqui. O arroz tá aqui, então... Normalmente o arroz, eu faço arroz para todas as refeições, então eu faço arroz uma vez no dia. Me facilita bastante, eu prefiro uma praticidade assim, é melhor, porque já fica feito, só peso, faço a carne eu vou fazer na hora, e já era. Então, acho que vou fazer uma saladinha agora, me deu vontade, então eu como já cenoura ali, um pepino lá, ele, e já era. Então, fazer o franguinho aqui, vocês viram que eu temperei o franguinho do meio-dia, né? É minha refeição 2, então já tá temperado, é só colocar na frigideira e fazer, ser feliz. Família, bodybuilder, quer dizer, eu não me considero um bodybuilder, né? Eu sou um atleta aí, influencer, mas quem é atleta profissional e tal, gosta muito de praticidade. Pra não ter que ficar toda vez, porque eles comem bastante, né? A gente come bastante, então toda refeição tem que fazer tudo, demora muito, é desgastante. Então, praticidade é tudo. Franguinho temperado, eu temperei e deixo ele marinando assim, ó, fica top, porque ele pega o sabor do tempero, fica bom demais. Então, vamos ligar aqui. Como se for fazer seu booking, pra você evoluir. Fazendo franguinho. Eu vou fazer as duas refeições aqui. Eu tenho a refeição das 7 e a refeição das 10. Tem mais 2 refeições no dia. Eu vou fazer as duas, então... Como as duas são frango, eu vou fazer o frango para as duas refeições, que aí já fica muito facilita, porque é só chegar aqui, pesar e já comer. Aí, enquanto faz o frango, eu vou fazer uma salada de cenoura e pepino japonês. Aí... Desafio, né, pessoal? É importante ter uma porção de vegetais, talvez esse seja o melhor horário para ele. Eu, sinceramente, colocaria um pouquinho mais de volume, mas, de novo, não sei há quanto tempo o produto está em booking, pode ser que ele já esteja, de fato, relativamente saturado dessa quantidade de comida, e aí, sinceramente, é uma das coisas que muito pouco nos recompensa de comer quando a gente está muito empapuçado, frutas, legumes, verduras, alimentos que são um pouco densos caloricamente. Normalmente, até por questão de prioridades, a galera quer bater os macronutrientes, bater as calorias, etc. Eu sou muito fã de manteiga. Alta performance, a gente está falando necessariamente de ter a melhor e maior saúde do universo, até porque Dudu, pelo que ele mostrou aqui, tem alimentos muito saudáveis na rotina dele, então, sinceramente, são detalhes de alimentação. Tá? Eu uso para fazer carne e tal, algumas coisas eu uso bastante, porque eu acho bom e isso não irá atrapalhar nada, tá? Porque, claro, tudo Que é isso, manteiga? atrapalha se você usar demais. Você tem que saber porcionar. Acho que sim, você tem que saber usar as coisas, porque se você usar demais, tudo que tu faz demais vai te prejudicar, né? no quesito comida, né? Eu uso um pouquinho de manteiga. Eu coloco umas 2 talagadinhas aqui, tipo, umas 2 Muito pouco. talagadinhas, tipo, de boa, meia colherzinha, dá uma colher e meia no total. E já era. Eu uso isso aí. Isso não vai afetar em nada, você tem que entender isso. Você não pode ser também tão hardcore na sua vida. Claro que, em fins Principalmente se você não for atleta. de competição, não uso. Tem que saber também essas coisas. Por enquanto, eu posso usar. Mas logo, eu não vou usar. Essa fase que eu estou é uma fase que me permite usar bastante coisa. Porque não vai mudar. E é isso, pessoal. A pele tá colada, tá muito bem condicionado, o percentual de gordura tá controlado. Evidentemente, isso aqui não vai fazer diferença nem na vida do Dudu, nem na sua vida, tá? Inclusive, pode ajudar, pelo fato de que você vai ter uma adesão melhor. Então, de novo, o peito de frango, a gente já sabe que é um corte consideravelmente magro. E aí, a hora que a gente coloca isso na balança, o paladar dele fica significativamente afetado comparado a uma carne mais gorda. E aí tu coloca um pouquinho de gordura aqui, por exemplo, da manteiga, isso vai deixar o teu frango muito mais palatável, tu vai ter uma proteína com custo-benefício muito bom, uma das proteínas mais baratas de se manter na dieta, e tu melhora o sabor dela, consegue sustentar ela por mais tempo na sua rotina. Aí fica mais da hora comer, fica uma comida melhor e fica top. Já em preparação não, em preparação já eu corto bastante, uso algumas coisas, bem pouco, mas eu uso. Enfim. Cenourinha eu nem vou contabilizar lá no aplicativo, tá, pessoal? Porque, sinceramente... Vou comer isso aqui, uma cenoura ralada. Mais ou menos vai matar aí o que eu tenho que comer de legumes no dia. Eu normalmente recomendo para os meus pacientes algo perto de 400 gramas de vegetais por dia, ou 300 gramas, vai na média da maioria das pessoas, 400 gramas são algumas. E aí, normalmente, pelo menos 3 porções de frutas durante o dia. Novamente, o Dudu está optando aqui por consumir mais carboidratos de fontes de cereais, por exemplo, Mais uma fatia. Arroz soltinho, graças a Deus. Vou pegar mais outra. Aqui em fatia. Não tem essa de grão. O que lembra pizza, né? 9. Arroz bom é esse aqui, ó. Quem não concorda aí não sabe fazer arroz. Eita, derrubo tudo não. Ou que eu vou discordar, o cara tá com 60 centímetros de braço na minha cara aqui. Velho, eu derrubei arroz hoje 2 vezes, cara. De meio-dia derrubei tudo no ralo ali. Você não tava aqui, você não viu. Eu nem falei nada pra você não. Velho. Que não mata engorda, hein? Será que ele repetiu a quantidade? Pelo menos por enquanto ele não falou nada, mas acredito que sim.
Bom, quantidades. 350 gramas de arroz, 150 gramas de frango e uma cenoura ralada. Aqui já vai bater. Repeteco, pessoal. Então, bora lá. Vamos basicamente duplicar o que a gente pegou aqui no almoço. Vou colocar, por exemplo, para um jantar. 350 de arroz, 150... Ah, a gente tem um patinho aqui, né? Então vamos deixar o peito de frango. Vamos colocar ele na forma grelhada aqui. 150 gramas. Aí a manteiga, vamos colocar aqui só a nível de contagem. A gente está falando de uma colher cheia de chá. Vamos colocar uma colher e meia, que foi o que ele comentou aqui. Coloca aí. Vamos deixar uma colher e meia de sobremesa, vai, só para... Não, cheia não, rasa. Aí, 20 graminhas de manteiga, 130 calorias. Essa refeição, então, 804 calorias. Subiu um pouquinho, porque pelo menos na primeira eu não vi ele colocando manteiga. Pode ser que ele use. Legumes do dia que tem que comer. E é isso. É que também ele fez frango para 2 refeições, né? Então vamos deixar 0,75 aqui, colher. Vai ficar 9,8 gramas de manteiga. É claro que não é isso, mas vamos arredondar essa. Básico bem feito que funciona. O Pacho gosta de utilizar muito, tipo, alimentos básicos, como eu já falei. Só que ele, a maioria dos atletas, se tu quiser substituir, por exemplo, ele vai substituir para você colocar. Mas ele fala que é melhor comer só, tipo, a mesma coisa assim todo dia. E alimentos básicos, como arroz, como pão de carbo, aveia. Alimentos básicos assim, que ele diz que é os melhores. Não precisa de muita, né? Então é isso que eu faço. Tem um ponto aqui, tá, pessoal? Não necessariamente pensando novamente em longevidade, saúde, etc. Esse é o melhor dos mundos, mas a gente tem inclusive trabalhos científicos que nos mostram que indivíduos que têm muita variedade a ser tomada numa decisão, ele tende a ficar muito confuso. A gente percebe isso, por exemplo, teve um trabalho que pegou, se eu não me engano, geleia, e esse estudo colocou pessoas para comprarem geleias, e um grupo de pessoas escolheu entre 6 geleias e o outro grupo de pessoas escolheu entre 24 geleias. E o grupo que escolheu somente entre 6 geleias comprou muito mais do que o grupo que tinha que escolher 24, porque o grupo que escolheu 24 acabou ficando tão confuso que preferiu não levar nenhuma. Então aqui no caso é muito mais fácil de você estabelecer um padrão e seguir aquele padrão, marretar aquele padrão e subsequentemente num cut, numa preparação, num pre-contest, fica muito mais fácil de modelar essa dieta também, porque tu tá usando sempre o mesmo alimento, então tu vai basicamente manejar quantidades daquele alimento, a dieta já tá no padrão muito bem feito, né? Fazer, eu vou ler, eu vou fazer. Acabou. Isso. É isso, Dudu. Tem mais uma refeição, né? Bom, última refeição, a refeição das 10 horas. Essa refeição aqui é só comer e dormir, sem segredo, é a melhor coisa, come e dorme. Delícia. Isso aí é lei já. 350 gramas de arroz, 150 gramas de frango. É a mesma refeição da refeição das 7, a anterior que eu fiz. Então, é o básico. Acho que deu pra vocês entenderem como é a minha alimentação nesse vídeo aí. Quantidade de carbos e calorias eu não vou saber dizer ao certo. A gente vai saber, hein? Acho que dá pra você ter uma base, uma noção mais ou menos, né? Que vocês viram todas as refeições. E é isso, galera. Ó, é o básico bem feito que funciona. Você não precisa de muito pra fazer uma dieta. É isso. Deixa o like, compartilha, comenta esse vídeo, diz... Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, pra gente finalizar esse vídeo, vamos duplicar essa refeição, vamos deixar essa refeição como ceia, vai, não dá nem pra chamar disso, mas é basicamente o repeteco do que ele fez na refeição da janta aqui, então o dia dele foi basicamente isso daqui, deixa eu tirar essa aqui que não tava, o dia dele foi café da manhã, almoço, pós-treino, jantar e ceia, são 5 refeições por dia, primeira refeição um pouco menos calórica, são 380 calorias, segunda refeição 763, a terceira 412, a quarta e a quinta padronizadas em 740 calorias, o que totalizou 274 gramas de proteína. Eu não sei, será que a gente acha fácil o peso do Dudu aqui? Peso do Dudu Fit. 104 quilos aqui. Pô, será que é isso mesmo, cara? 104. Pô, vamos arredondar, vamos deixar em 100 aqui, sinceramente não faço ideia se é isso mesmo, mas só pra gente dar uma confirmada. Ó, em tese são 2,7 gramas para cada quilo de peso corporal de proteína, a gordura tá em 12%, 3%, vamos arredondar, tá super baixinha, mais residual dos alimentos mesmo, e quase 4 gramas para cada quilo de peso corporal de carboidrato, são 380 gramas de carbo, com 3.000 calorias no total, pessoal, é uma dieta com calorias relativamente controladas, mas normalmente, alimentos de boa qualidade, o Dudu falou muito bem quando ele trouxe alguns
alimentos que até podem trazer essas 3.000 para 3.200, 3.300 calorias, que são, por exemplo, manteiga, condimentos, coisas que podem melhorar o sabor da dieta, porque esse é, com certeza, um dos grandes segredos da longevidade no esporte, pessoal, você conseguir deixar a tua dieta sustentável, e como tu não vai, claro, poder comer Nutella o dia inteiro, a melhor forma de você fazer isso é pegar bons alimentos e torná-los mais palatáveis, torná-los mais gostosos. Tu vai fazer isso com alguns tipos de alimentos, condimentos, molhos, tudo aquilo que abrange a melhora de sabor da sua dieta, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação e se inscrever no nosso canal. Tamo junto e até a próxima.